Como vencer os pecados de estimação e ser liberto de uma vez por todas? João Veloso aqui e eu quero te perguntar: você ora, pede perdão, mas continua voltando para o mesmo pecado? Você diz que se arrependeu ou você quer se arrepender, mas no fundo sente que não consegue abrir mão dessa vida? Isso tem nome: pecado de estimação. Os pecados de estimação são aqueles que estão te acompanhando há anos. São de estimação porque são como animais de estimação que você está criando, que você está cultivando há muito tempo. Hoje, com as Escrituras, eu quero te mostrar como romper e vencer esses pecados de verdade. A primeira coisa que nós precisamos entender é que o pecado de estimação é fruto de um outro pecado, e esse pecado se chama idolatria. O primeiro de todos os mandamentos, que você encontra lá em Êxodo 20, verso 3, é: não terás outros deuses além de mim. Ou seja, Deus requer exclusividade na nossa adoração. Ele não vai permitir que outras coisas tomem o trono do seu coração. Mateus 22 vai dizer: toda a lei se resume em amar o Senhor acima de todas as coisas. Todos os pecados que nós carregamos são fruto de não amarmos o Senhor acima de todas as coisas. Lá em 1 João, capítulo 3, verso 9, diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Tem uma pergunta que precisa ser feita antes de todas as outras. Você é nascido de Deus? Você realmente teve um encontro com o Evangelho? Romanos capítulo 1, verso 16 diz assim: porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O Evangelho, ele é o poder de Deus que também nos faz triunfar, que também nos faz vencer o pecado. A única maneira de atacar a raiz do problema, o pecado da idolatria, é com o Deus verdadeiro. Você conhece Deus de verdade? Os pecados, eles são as tentativas humanas de conseguir na criação, de conseguir na criatura, o que só Deus pode dar para nós. Quando você o conhece, a raiz do pecado, ela começa a ser atacada. A segunda coisa que você precisa entender é que você vai precisar quebrar o seu orgulho. Salmos 32, 3 ao 5 diz assim: enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro. De dia e de noite tu me castigaste, ó Deus, e as minhas forças se acabaram como o sereno que seca no calor do verão. Então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti, e tu perdoaste todos os meus pecados. Como você quebra o seu orgulho? Confessando. O seu pecado tem força porque ele se alimenta da escuridão, porque ele se alimenta no oculto. O primeiro nível de confissão que precisa existir é de você para Deus. O seu pecado, ele carece de arrependimento. Você precisa deixar isso. Você precisa crer que Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e também para nos purificar. O segundo nível de confissão é para um outro irmão, é talvez para um amigo. Tiago capítulo 5, verso 16 diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A confissão do pecado para o irmão não é para perdão, mas para cura. Quando você confessa ao Senhor, você é perdoado. Mas quando você confessa para o seu irmão, você é curado, você é sarado. Terceira e última coisa, você precisa mudar os seus hábitos. Se você quiser vencer os pecados de estimação,
Você precisa de um novo estilo de vida. Você vai precisar de uma nova rotina. Porque a sua agenda, ela precisa te levar para mais perto da onde você quer chegar. A sua rotina, ela precisa te levar para mais perto de Jesus, para mais perto de Cristo, que é a nossa referência. Você precisa ler a Bíblia todos os dias, você precisa orar todos os dias, jejuar pelo menos uma vez por semana, ter amigos que vão te aproximar de Jesus, frequentar uma igreja, desfrutar da verdadeira comunhão com os irmãos, da verdadeira comunhão com os amigos de Jesus. Você precisa cortar as janelas quebradas da sua rotina. Você precisa cortar as brechas que te tiram do lugar que você quer chegar na sua vida. Seja radical, leve a sério e decida hoje deixar este pecado. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, não esqueça também de comentar aqui embaixo se esse conteúdo, se esse vídeo vai ajudar você e, claro, não se esqueça de inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho. Fui!